Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe mais uma peça colorida para vocês, porém dessa vez eu trouxe com um fio mais fino, né? Porque eu sei que a maioria das inscritas aqui mora em região aí que faz bastante calor. E aí eu trouxe aqui, ó, eu fiz com o fio verão, tá? Para quem não conhece esse fio, Tex aqui é 369, até já decorei, tá? É um fio que dá um caimento bem bacana para as peças. Lógico, se vocês não conhecem, se na cidade de vocês não vende, e se vocês tiverem aí, tem muita gente que gosta de trabalhar com a Anne, com a Bela, gente, o fio que vocês quiserem, mas que seja no máximo aí até a espessura 4, tá? Vai ficar com caimento legal. Eu trabalhei aqui com a minha agulha 5, tá? Opa, deixa aqui, ó, para vocês terem a certeza, né? Agulha 5. Essa peça vocês podem fazer tanto fechada, tá? Aqui eu deixei fechadinha, como aberta, com botão, como vocês viram aqui no início do vídeo, tá? Então, eu vou dar essas duas opções para vocês, como um casaquinho, tá? Como a maioria das peças que eu passo para vocês aqui, eu sempre dou as opções, porque vocês não precisam fazer exatamente, né? Do jeito que eu passo, então, eu dou todas as formas aí para vocês aproveitarem, né? Os pontos, o modelo, e aí vocês usam aí como vocês quiserem, tá? No decorrer do vídeo, eu vou mostrando para vocês como que vocês vão fazer, né? Se vocês, eu vou explicar se vocês forem fazer ela fechadinha ou se vocês forem colocar o botão. Essa peça aqui é uma peça G, tá? Ela ficou com 55 centímetros de altura e 50 de largura, tá? Eu fiz 120 correntinhas com... Gente, sempre eu vou explicar isso daqui em todos os vídeos, tá? Isso porque eu usei essa agulha 5 e esse fio aqui. Claro, dependendo da agulha que vocês usarem e do fio que vocês usarem, né? E o ponto de vocês vai ficar um tamanho diferente. E aí também vocês é que vão ter que ver a altura da blusa que vocês querem. Para mim, 55 centímetros de altura tá bom, tá? Então eu falo assim, ai, Kátia, eu quero uma blusa mais comprida. Então vocês vão fazer mais do que 120 correntinhas, tá? Porque essa peça aqui, ó, eu vou virar, olha só, a gente vai fazer assim, olha, tá? Então, 120 correntinhas, ó, tá vendo? A gente vai trabalhar duas peças, ó, assim, tá? Então, depois a gente vai dobrar, isso daqui que vai determinar a altura da nossa blusa. Vocês vão medir, né? Como eu sempre comento, vocês vão medir a altura que vocês querem. Ah, eu quero mais do que isso, mais do que 55 centímetros, eu quero uma aqui, tipo uma veste legging, quero fazer um vestido, então vocês vão fazer aí a altura que vocês querem, e aí vocês vão fazer, lógico, mais do que 120 correntinhas. Quem tá começando, como eu sempre falo, sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, salva o vídeo também, né, para depois ir aproveitando aí e não perder nenhuma explicação, tá? As correntinhas aqui, ó. Quem tá chegando no canal, eu sempre peço para vocês darem sugestões aqui de peças. Quem já tá pedindo a calça, gente, já tô preparando a calça, tá? É que ela leva um pouquinho mais de tempo para fazer, mas eu vou trazer a calça sim, tá? E aí, quem ainda não comentou aqui o que querem que eu traga, né? Pode comentar, porque eu sempre vou trazendo as peças. Muita gente me pediu casaquinho, né? E peças assim, meia estação, por isso que eu tô trazendo bastante peça meia estação. Podem colocar aqui nos comentários que eu vou trazendo para vocês. E também coloquem aqui, que eu gosto de saber como que vocês começaram com o crochê, né? O que fizeram vocês fazerem o crochê? Como que vocês começaram? Foi a avó de vocês que ensinou? Foi a mãe? Vocês começaram por causa de uma depressão? Vocês começaram para ganhar dinheiro? Conta aqui pra mim a história de vocês com crochê, que eu também gosto de saber, que é bem bacana. Tá? Então, depois que vocês fizerem aí a quantidade de correntinhas, né, que vocês precisarem aí, de acordo com a blusa de vocês, pra primeira carreira,
a gente vai fazer, ó, a gente vai pular as duas primeiras correntinhas e vai fazer um ponto alto na terceira corrente. A gente vai fazer uma carreira fechada, todinha de pontos altos. Ó, todas as correntinhas a gente vai trabalhar ponto alto. Quem gosta de trabalhar com agulha mais fina, pode trabalhar com agulha mais fina, tá? Só que ela não vai ficar com o mesmo caimento, tá, gente? Eu sempre falo isso, eu já vou avisando, tá? Ela fica mais fechada, claro, mas ela não fica com o mesmo caimento, tá? Tem gente que não gosta, né, de trabalhar com agulha grossa. Eu respeito, né? Mas a diferença tá no caimento da peça. Então, a gente vai seguindo, tá? Até o final das correntinhas aqui, fazendo todas as correntes, então, com pontos altos, todas as correntes seguidas. Então, depois que a gente trabalhar a última correntinha, a gente vai virar aqui o trabalho, né? Vai fazer 3 correntinhas para subir. A gente vai pular o primeiro ponto e vai trabalhar o segundo aqui, vai fazer um ponto alto. Vai dar uma laçada e vai voltar no ponto que a gente pulou aqui, ó. E vai fazer um X, né? Vai fazer um ponto cruzado. Toma cuidado aqui com a extensão do fio, para que não fique nem largo e nem repuxando aqui, tá? Ó. Aí, eu vou fazer o ponto alto, ó, assim. Novamente, eu vou dar laçada, eu vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar o segundo aqui, ó. Faço o ponto alto normal. Dou a laçada e volto no ponto que eu pulei. De novo, tomo cuidado aqui com a extensão do fio, né? E continuo aqui a fazer o meu ponto alto, ó. Soltando as laçadas aqui, ó. Então, eu faço o ponto cruzado, tá vendo? Vou fazer mais um com vocês, ó. Vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo. Faço ponto alto. Dou a laçada, volto no ponto que eu pulei aqui. E trabalho, ó, o ponto alto, sempre tomando cuidado com a extensão do fio. Tá vendo? E faço ponto cruzadinho. Gente, eu não sou de fazer isso, mas eu queria mandar um grande beijo para o pessoal, para as meninas de Portugal que me seguem aqui no canal. Olha, eu nunca fiz isso, acho que aqui no canal, sabe? Mas eu tenho um imenso carinho, lógico. Eu tenho imenso carinho aqui por todas vocês aqui que me seguem, que comentam, estão sempre mandando um beijo para mim, estão sempre agradecendo as aulas, né? Mas assim, de Portugal é porque meu pai era português, né? Meu pai já morreu faz tempo. E meu sonho é conhecer Portugal. E tem muitas inscritas aqui no canal de lá e que sempre comentam, sempre me mandam. Nossa, é um carinho muito grande. E eu fico super feliz, né, de estar chegando até Portugal. Então, gente, um carinho muito. Olha, eu fico até emocionada. Muito obrigada mesmo, tá, gente? De todo o coração. Um grande beijo para todas vocês. E claro, para toda. Olha, tem muita gente da Romênia que. Ah, tem muita gente que pede para eu colocar a legenda, trocar a legenda. Gente, nas configurações aqui do YouTube, vocês conseguem trocar, vocês conseguem colocar a legenda. No idioma que vocês quiserem. Não sou eu que troco a legenda, são vocês. Vocês podem colocar a legenda no idioma, olha, francês, italiano, português, no idioma que vocês quiserem, tá? Então, só uma diquinha aí pra vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente vai seguir até o final essa carreira fazendo o ponto cruzado, tá? Então, chegando no último ponto aqui, olha,
a gente vai ter que trabalhar só um ponto alto, tá? Pra ficar assim como a gente começou. Lembra que a gente fez aqui, ó, para iniciar a gente fez as 3 correntinhas e para terminar também a gente tem que terminar com um ponto alto para ficar certinho. Eu fiz um pedaço pequeno para ficar mais fácil, tá, gente? Mas aqui para vocês é a quantidade de correntinhas. Tem muita gente que fala, ah, você tem que fazer a blusa do tamanho certo pra gente. Gente, é a mesma coisa, tá? Aqui é só para facilitar para vocês, para a aula não ficar tão grande, tão extensa, né? Senão aqui eu vou ficar 4 horas fazendo um vídeo para vocês, tá? Voltando aqui, ó, próxima carreira, eu vou subir de novo 3 correntinhas e vou fazer mais uma carreira de ponto cruzado. Eu vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo e faço um ponto alto. Aqui, ó, eu volto, né, dou a laçada, volto a trabalhar o ponto que eu pulei. Se vocês quiserem fazer essa blusa lisa, vocês podem fazer essa blusa lisa, tá? Eu tô seguindo aqui, mas se vocês quiserem fazer uma carreira de cada cor também, vocês podem fazer uma carreira de cada cor. A próxima carreira eu vou mudar, tá? Como aqui no começo eu fiz 3 carreiras de cor crua, eu tô fazendo 3 aqui, depois a próxima eu vou mudar pra vocês também verem como que eu troco a cor aqui, tá? Mas, como, né, como eu falei, se vocês quiserem ir trocando uma carreira também em cada cor, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ó, e aí eu termino aqui. Próximo ponto, eu pulo, faço um ponto alto no segundo, dou a laçada, aqui volto para fazer o ponto. Então, essa carreira aqui é exatamente como a gente fez na carreira anterior, todinha de ponto cruzado, tá? Até o final. Então, cheguei aqui no último ponto, vou fazer só um ponto alto, como da carreira anterior, né? E agora, eu vou trocar o meu fio, vou cortar esse aqui. Nesse caso aqui dessa blusa, se vocês quiserem aproveitar sobras de fios, vocês também podem aproveitar, tá? Mas lembrando que vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que usar fios que sejam de espessuras semelhantes, tá, gente? Vocês não vão usar um fio de espessura 4 com um fio de espessura 6, tá? Porque senão vai ficar completamente desproporcional e a blusa vai ficar toda torta, tá? Não esqueça, eu já vi gente que faz trabalhos assim, e aí já vi ali no Facebook, né? Daí ficam perguntando assim, gente, qual que é o problema da minha blusa? Qual que é o problema do meu tapete? E aí a gente vai ver ali que é a espessura do fio, né? Então, não dá pra fazer isso. Ó, agora eu vou começar, né, o meu trabalho aqui, ó, onde eu terminei. Então, eu vou virar aqui. Vou fazer o meu nozinho aqui, ó. Já coloco minha agulha aqui, no ponto onde eu terminei. Já faço um nozinho inicial aqui, tá? Faço 3 correntinhas. Próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto alongado agora, olha. Eu vou dar uma laçada, vou soltar um fio por vez, ó. Primeiro, segundo aqui, e agora eu fecho o ponto. Quem não conhece o ponto alto alongado, né? Agora eu vou fazer aquele ponto que eu tanto gosto de fazer, né, ó. Eu vou dar uma laçada e vou fazer um ponto, um meio ponto alto aqui em cima do ponto, ó. Eu vou passar minha agulha atrás do ponto. Quem tá chegando agora no canal e não conhece esse ponto, ó, e agora eu vou fazer o meio ponto alto aqui em cima, olha. Vai ficar assim. Vou pular esse ponto aqui e vou trabalhar esse próximo ponto aqui, ó, do X, né? Tá vendo? Agora a gente vai trabalhar sempre no primeiro ponto do ponto cruzado, né, ó, nesse aqui. Vou fazer o ponto alto alongado. Solto um, solto o segundo e fecho o meu ponto. Opa.
Agora, eu vou fazer o meio ponto alto aqui em cima, ó. Eu vou dar laçada, vou passar minha agulha atrás do ponto. E vou fechar aqui, ó. Dou uma laçada e puxo tudo de uma vez. Opa. Eu puxei aqui o meu fio. Eu fico olhando pra câmera e eu não... Aqui, ó, vou fazer de novo, ó. Agora sim. E puxo de uma vez. De novo, dou a laçada, venho pro próximo ponto aqui, ó, do X, né? Do ponto cruzado, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho o meu ponto. Dou a laçada e agora passo a minha agulha atrás do ponto e solto tudo de uma vez. E é assim que ele vai ficar, tá? Por isso que ele fica com esses buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? Que dá forma esse desenho, né? E aí, a gente segue, ó. Sempre pulando. Por que que a gente pula? Porque esse meio ponto alto que a gente faz aqui é o espaço de um ponto, que seria esse ponto aqui, tá? E aí, a gente já pula esse e já trabalha no próximo, que seria esse primeiro do ponto cruzado aqui, ó. Faz o ponto alto alongado. Agora, eu faço o meio ponto alto aqui em cima do ponto. Conseguiram pegar? E aí, ele vai ficando assim com esse desenho, tá? E aí, a gente vai seguir até o final. Então, eu cheguei no último ponto cruzado aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou trabalhar só agora esse último ponto aqui, pra terminar a minha carreira. E vou fazer um ponto alto alongado. Próxima carreira, se vocês quiserem trocar o fio, vocês trocam o fio. Eu vou continuar aqui. Vocês viram que eu fui intercalando aleatório, né? Teve carreira que eu fiz com 3, fui fazendo com 1, teve um que eu fiz com 4. E aí, vocês vão fazendo de acordo com o gosto de vocês, né? Como eu falei. Ó, eu vou virar aqui o trabalho, vou subir as 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer o ponto cruzado na próxima carreira, tá? Ó, eu vou dar laçada aqui, olha, nesse espaço aqui, eu vou trabalhar o ponto alto. E agora, nesse buraquinho que a gente pulou, tá vendo, ó? Eu vou voltar, né? E vou fazer o ponto cruzado, olha. Sempre tomando cuidado com a extensão do fio. De novo, eu vou trabalhar esse ponto aqui, deixa eu aproximar a câmera direitinho, ó. Aqui, bem em cima do ponto. Agora, vai ficar mais fácil para vocês pegarem. A gente trabalha sempre em cima do ponto, né? Para fazer o ponto normal, o ponto reto, né? E volta no buraquinho aqui, ó, do espaço. E faz o ponto cruzadinho, ó. Tomando cuidado com a extensão do fio, tá? E faz o ponto cruzado. E aí, a gente vai até o final, trabalhando ponto cruzado. Então, vocês viram que a gente fez a primeira carreira com ponto fechado de ponto alto, 2 carreiras com ponto cruzado e uma carreira com ponto alto alongado, e em cima a gente fez aquele meio ponto alto. E agora, a gente vai voltar com 2 carreiras de ponto cruzado, e depois a gente vai começar tudo de novo. E assim a gente vai fazendo, né, até o que que vai o que que vai formar agora a nossa largura da blusa, a quantidade de carreiras que a gente vai fazer aqui. A minha largura aqui, olha, eu fiz 25 centímetros de cada lado. Aqui, ó, 25 centímetros, para vocês, ó, só para vocês verem aqui, 25 centímetros, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, deu 17 carreiras aqui, ó, 25 centímetros. Então, contando 25 centímetros na frente, eu vou dobrar a peça. Então, eu fiquei 25 centímetros na frente, 25 centímetros atrás, já fiquei com 50 centímetros, né?
E aí vocês vão ver assim, ah, será que 50 centímetros, será que 50 mais 50, 1 metro? Será que eu tenho 1 metro de busto, será que vai tá bom pra mim? É assim que vocês, né, quem já sabe fazer a conta de cabeça, né, já fica mais fácil pra saber se já tá bom pra fazer, pra encerrar a quantidade de carreiras aqui. Quem ainda tá começando, né, aí precisa fazer, primeiro tem que saber exatamente a medida. Vamos supor, você tem vamos supor, 80 centímetros de busto, né? Uma pessoa bem magrinha, 80 centímetros de busto. Então, quanto que você vai ter que ter para fazer de carreiras? Então, você vai ter que ter 20 centímetros de carreiras, tá? Vai fazer 20 centímetros, aí você vai dobrar 20 centímetros aqui, porque é uma peça única. Você vai dobrar, você vai ficar com duas, porque vai ficar frente e costas. 20 mais 20, 40. Concordam? 40 mais 40, porque são dois lados. Deu os 80 centímetros. Ficou fácil, né? Gente, presta bem atenção, porque depois vocês ficam perguntando. Ai, são 2 peças, são 4 peças, né? Então, não é difícil. São 2 peças que vocês vão fazer, que vocês vão costurar. Kátia, como que a gente costura? Primeiro, vocês vão costurar a lateral aqui, ó, do lado do avesso. Eu vou virar o meu avesso aqui. A gente junta certinho aqui a parte de baixo. Com agulha de tapeçaria, tá? Eu já dei o meu nozinho aqui. E aí, a gente vai juntar ponto com ponto certinho aqui. Como aqui no meu caso eu fiz com o cru, eu vou costurar com o cru, tá? E aí, vocês vão costurar com a cor que vocês fizerem aí a blusa de vocês. E aí, é só vocês juntarem certinho e pegarem, ó, 2 fios de um lado, 2 fios do outro e costurar. Ai, Kátia, quanto que eu vou deixar para o espaço da minha manga? Gente, eu também sempre falo assim, tem gente que fala assim, quantos centímetros você deixou para sua manga? O meu braço é diferente do braço da pessoa, por mais que eu tenha, vamos supor, eu visto 42. Por mais que eu vista 42, tem uma pessoa que que veste 42, mas o braço dela é mais fino do que o meu. Ou ela gosta de um decote mais justinho do que eu. Eu gosto de uma coisa mais larga. Então, depende de pessoa para pessoa. Por isso que eu falo que o crochê é feito sob medida. Então, você vai ver o que você quer. Qual que é a medida que você quer na sua peça, né? Então, eu costumo deixar para mim mais ou menos 25 centímetros. Gente, para mim, tá? E aí, vocês vão ver para vocês. E aí, vocês vão perguntar para a cliente de vocês se ela quer uma peça com a manga mais larga, mais apertada, tá? Isso daqui, o crochê não é uma coisa obrigatória. O que eu sempre comento aqui no canal, tá? Então, a gente vai costurar aqui até o espaço. O que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro, tá? Eu vou costurar o meu aqui até o final, até o meu pedaço aqui, tá? E já venho com vocês. Então, aqui, ó, vocês viram que eu coloquei um marcador, né? Pra saber exatamente aonde que eu tenho que terminar a minha emenda, né? A minha costura. E conforme eu vou costurando, gente, eu vou dando uma repuxadinha aqui, ó. Repuxadinha não, uma puxadinha, né? Pra não ficar repuxado, exatamente pra não ficar repuxado, tá? Pra minha costura ficar bem bonitinha, ó. Vou terminar aqui com vocês. E assim, como eu tô costurando aqui, esse lado, vocês vão costurar do outro lado, né? Ó. Pra fechar aqui, eu vou passar o meu fio aqui por baixo, ó. Eu vou fazer isso aqui umas 3 vezes, tá? Pra dar um nozinho certo. E não ter problema de abrir a minha costura. Eu vou tirar aqui o meu marcador. E aí, eu vou, ó, umas 3 vezes eu vou fazendo isso. E aí, depois eu vou passar aqui o fio direitinho, tá? Pra poder...
Opa. Arrematar o fio certinho. Agora eu vou passar, virar aqui pro lado certo e a gente vai fazer a manga. Quem quer fazer como se fosse um colete, não precisa nem fazer a manga, né? Quem gosta de, né, pode terminar aqui mesmo. Pra fazer minha manga, eu vou fazer, ó, de um lado aqui eu fiz com o laranja, né? Eu vou pegar aqui um amarelo. Eu fiz o azul, ó, vou colocar o amarelo, o azul e o laranja aqui. Eu vou pegar um amarelo. Minha blusa toda maluca, né? Toda colorida. Então, como a gente começou aqui a carreira, né, ó, com o ponto fechado de pontos altos, tanto de um lado como do outro, né? Aqui. Foi quando a gente começou, né, a blusa. E a próxima carreira a gente fez o ponto cruzado. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o meu fio aqui, ó. No primeiro ponto onde eu fiz a minha emenda aqui, ó, aqui embaixo. Já vou subir as 3 correntinhas. E já vou fazer o ponto cruzado, tá? Aproveitando já essa carreira de pontos altos aqui, eu já vou, ó, eu vou pular o primeiro ponto, vou fazer o ponto alto no segundo ponto. E vou seguir exatamente a mesma sequência que eu fiz aqui na blusa, tá? Uma carreira. Então, ficou essa primeira carreira de ponto alto, aí a gente vai fazer 2 com ponto cruzado, a terceira a gente vai fazer com esse ponto alto alongado e meio ponto alto em cima, depois a gente continua. Se vocês quiserem fazer uma blusa de manga longa, né, um casaquinho, vocês podem fazer. E aí, é só vocês continuarem a sequência, né, até a altura que vocês quiserem. Ó, então, aí eu fiz o ponto alto, volto no ponto que eu pulei e faço o ponto cruzadinho aqui, ó. Tomo cuidado aqui com a extensão do meu fio, né? Opa, ficou meio frouxinho o meu ponto aqui. Volto aqui, ó. E faço o ponto alto. De novo, vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo. Faço o ponto alto. Agora, eu volto no ponto que eu pulei, exatamente como a gente fez na sequência, tá, gente? E aí, eu vou mostrar pra vocês essa manga aqui, tá? Aqui eu parei, então, na carreira, ó, eu fiz 2 de ponto cruzado, fiz uma de ponto alto alongado e parei em um ponto cruzadinho aqui. E já veio o meu pretinho aqui dar um oi pra vocês, deixa eu tirar ele, pra ele não atrapalhar a gente. Quem me conhece sabe que eu sou gateira, né? Então, aqui, ó, vocês vão fazer a costura dos 2 lados, né, na lateral. A parte de trás, vocês vão dobrar, né, como vocês dobraram os 2 lados exatamente na metade. E vão deixar 3 carreiras aqui, ó, dos 2 lados aqui, 3 bloquinhos, ó, 3 bloquinhos certinhos, tá? Juntando certinho aqui os 2 lados. 3 bloquinhos vocês não vão costurar, pra poder ficar certinho pro pescoço, tá? Se vocês quiserem fazer a blusa fechada, então, vocês vão costurar isso do lado do avesso, tá? Assim como como eu mostrei pra vocês, a costura aqui da lateral, vocês vão fazer a parte de trás, lembrando pra deixar os 3 bloquinhos aqui sem costura, tá? E aí, na parte da frente, vocês vão emendar também pelo lado de dentro. E aí, vocês vão costurar até a parte que vocês quiserem. O decote é pelo gosto de vocês. Tem gente, como eu falo, né? Tem gente que gosta de um decote mais, né? Assim, mais aberto, mais fechado. Ó, ele de novo, gente. Deixa eu tirar ele aqui. Tem gente que gosta de um decote mais aberto, mais fechado. Então, aí é com vocês. Agora, se vocês quiserem fazer ele como um casaquinho, o que vocês vão fazer? É só costurar o botão, tá? Aqui, o botão que eu gosto de usar aqui, esse botãozinho de madeira, tá? E aí, é só costurar. Eu gosto de usar pelo menos uns 3 botõezinhos aqui, ó. E aí, dá pra costurar também
aqui com agulha de tapeçaria. E aí, gente, a blusa tá pronta. E é isso, gente. Se vocês estão ouvindo, ele tá no meu colo aqui, ele tá roncando. Tive que pegar ele no colo pra ele não subir na mesa. Me perdoem, ele é o meu grude. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça um vestido dessa blusa aqui, coloquem aqui nos comentários que eu vou trazer, tá? Se vocês quiserem colocar um acabamento aqui embaixo, também dá pra colocar um acabamentozinho, tá? Pra poder ficar fechado. Gente, dá pra fazer várias coisas. Mas como um casaquinho assim, do jeito que tá, ficou perfeito, tá? E é isso. Mais uma vez, obrigado pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!